Continuação da leitura do livro O Efeito Sombra, terceira parte. Só a luz pode banir a escuridão. Marianne Williamson. Em um mundo tão cheio de mágica tenra, desde o sono de criancinhas a amantes sorrindo, as amizades que duram, as flores que desabrocham, a esperança púrpura ao nascer do sol, a magnitude voraz do sol se pondo, o esplendor do corpo humano, as glórias frágeis da natureza, até a maravilha dos animais, a capacidade de perdoar, a misericórdia de Deus, a gentileza de estranhos, e uma lista que poderia seguir até ficar claro que realmente não há fim para as múltiplas expressões do amor na terra, mas também há outra coisa. E o que é? Porque em um mundo que pode ser levado às lágrimas por uma obra de arte, também existe o molestamento, o estupro, os inocentes com gargantas cortadas, os prisioneiros mantidos cativos injustamente, as crianças famintas, a tortura, o genocídio, a guerra, a escravidão, e todo tipo de sofrimento horrendo e desnecessário que existe por nenhuma outra razão, além do fato de alguém ser cruel o suficiente para infligi-lo, ou alguém que não se importar o suficiente para impedi-lo. Que força é essa que existe em nossa mente e no mundo, que parece agir inexoravelmente, causando o sofrimento e a destruição das coisas viventes? Se Deus é amor, por que o mal existe? Vivemos em um mundo de constante justaposição entre a alegria possível e a dor excessivamente comum. Esperamos por amor, sucesso e abundância, mas nunca chegamos a esquecer que há sempre uma possibilidade de desastre à espreita. Sabemos que existe o bem no mundo, mas também sabemos que há outra coisa. E estamos vivendo numa época em que a competição entre os dois é intensa e vem crescendo. O que quer que leve o ser humano a odiar, destruir e matar, assumir uma força coletiva como nunca antes. Conforme a tecnologia e a globalização agora lideram a capacidade de não apenas atingir, mas atingir a todos juntos como um, nunca houve uma necessidade tão grande de se desmantelar essa força, o que quer que seja ela, que despreza tanto o amor e pretende destruir a todos nós. Essa não é apenas uma força que procura nos causar algum inconveniente, é uma força que deseja nos ver mortos. No entanto, essa força, na verdade, é uma anti-força. Ela não faz muita coisa sozinha, como nos conduz a fazer. É um lugar onde esquecemos quem somos e, consequentemente, agimos como não somos. É uma escuridão que, como toda escuridão, não é presença, mas ausência de luz. É um buraco negro no espaço psíquico que existe quando a luz deixa de ser vista por um momento. E a única luz verdadeira é o amor. O problema, quanto ao que fazer com essa escuridão, chamada de muitos nomes, mas aqui sob a terminologia de sombra, é uma questão que atormenta a humanidade desde o princípio. Segundo sabemos, jamais houve na Terra uma comunidade ou civilização onde o amor prevalecesse o tempo todo. No entanto, continuamos a sonhar com isso. Tal estado, conforme certas religiões do mundo, é chamado de paraíso. Certas religiões e textos espirituais sugerem que temos uma memória antiquíssima desse estado, embora não tenha a ver com a Terra. Foi nosso começo espiritual, uma dimensão de amor puro de onde viemos e para o qual fervorosamente ansiamos por regressar. O fato de vivermos durante períodos, na maior parte do tempo, tão separados desse estado de amor puro, é uma ruptura de proporções tão intensas a ponto de traumatizar todos os momentos de nossa vida. Da mesma maneira que o planeta se move tão rápido que nem sentimos o movimento, somos traumatizados em nível tão profundo que nem sabemos ter o trauma. Separados do amor, estamos separados de Deus. Separados de Deus, estamos separados de nós mesmos. E separados de nós mesmos, ficamos insanos. Nas palavras de Mahatma Gandhi, o problema do mundo é que a humanidade não está em seu juízo perfeito. Este é de fato o problema do mundo. Há um local em que ingressamos tanto individual quanto coletivamente, que é a ausência de quem somos e do que estamos aqui para fazer. É uma inversão de poder, uma perversão da identidade, uma subversão de nossa missão na Terra. O problema é que isso é tão óbvio quando estamos aqui, pois este é um lugar de grave confusão cósmica. Quando estamos separados do amor, somos inclinados a sentir que a raiva é justificada, que culpar o outro é simplesmente irrazoável, e o ataque a alguém é a autodefesa correta, mesmo quando não é. Ou pior, às vezes uma pessoa, eventualmente, nações inteiras,
pode se tornar tão sugado ao buraco negro da falta de amor que fica sob efeito das mais extremas e até hediondas intenções, pois essa coisa que não é, de fato, uma coisa, não está inerte. A consciência humana é como uma luz guia que nunca se apaga. O problema é que ela está acostumada a gerar um calor que produz vida, ou um incêndio que a destrói. Onde não há amor, há medo. E o medo, depois de se apossar da mente, é como um vício que ameaça esmagar a alma. Então, é essa coisa que chamamos de sombra. Ela não aparece na vida da maioria de nós. É um fogo gigantesco, mas arde como brasa lenta. É você ao fazer uma afirmação tola, magoando alguém que ama e possivelmente arruinando um relacionamento. Ou você quando faz algo imbecil, que sabota a carreira profissional. Ou você ao pegar um drink, sabendo que é alcoólatra, que se continuar isso vai matá-lo. Em outras palavras, é aquele você dentro de você que não deseja seu bem. É a sombra, e ela só pode ser eliminada se você deixar brilhar a sua luz. O amor de Deus habita ali dentro e se estende para fora de nós a cada momento, a cada dia. Quando estamos vivendo em alinhamento com o self verdadeiro, conforme Deus nos criou, recebemos amor constantemente e os estendemos da mesma forma como o recebemos. Isso é o que significa viver na luz. No entanto, por mais racional que possa ser, não parece sensato quando alguém se porta de maneira desmerecedora de nosso amor. Em um momento assim, estender amor àquela pessoa parece a coisa errada a fazer, e conter o amor parece o certo. Naquele momento, aquele pequenino pensamento de desamor, que parece uma coisinha de nada, apenas um julgamento racional, é a raiz do mal. É o alicerce do sistema de raciocínio da sombra, pois ele envolve a separação de Deus e o surgimento da culpa. Deus nunca retém amor, e chegamos à sanidade aprendendo a amar como Deus ama. Nossa tarefa, se queremos banir a sombra, é aprender a ter apenas pensamentos imortais, embora vivamos num plano mortal. As formas do nosso pensamento superior erguerão a frequência do planeta, e então o mundo se transformará. Mas, e quanto ao agora? O que nos faz esquecer quem somos, consequentemente apagando a luz e dividindo o mundo em dois estados diferentes? Amor e medo? É um pensamento, o de que alguém é culpado. O modo como lidamos com a imperfeição humana é a questão essencial que decide se habitamos a sombra ou a luz. Deus não vê uma pessoa que cometeu um erro da maneira como vemos. Deus não procura nos punir quando cometemos erros, mas sim nos corrigir. Quando voltarmos ao nosso juízo perfeito, amando de forma incondicional e inabalável, aí sim, o mundo em si vai se corrigir. Isso não significa que perdemos o discernimento, os limites ou as células cerebrais. O amor divino não é uma fraqueza. O amor de Deus não é um amor pegajoso. Nem sempre é do tipo legal, rosa e felpudo. Ele envolve a expressão da verdade, o tipo de verdade que o coração conhece, mesmo quando a mente resiste a ela. Ele tem menos a ver com o estilo e mais com a substância. Há maneiras muito ternas de reter o amor, colocando ênfase excessiva na compreensão parcial das palavras positivo e sustentador. E há formas de estender o amor com uma honestidade do tipo asperamente realista, que só mais tarde parecerá ter sido amor. Está na hora de todos nós encararmos o amor com muita serenidade. Segundo as palavras do Dr. Martin Luther King Jr., é hora de injetar um novo significado nas veias da civilização humana. Precisamos expandir o senso de amor além do pessoal, mas também além das implicações sociopolíticas. Somente ao fazê-lo, baniremos a escuridão que agora paira sobre o mundo como um fantasma. Vivendo na escuridão, estamos vivendo na sombra, e na sombra o sofrimento reina. Pode não ser real, mas certamente parece ser. Às vezes, você tem uma briga com alguém que ama e nem consegue acreditar que seja verdade. Parece um pesadelo. Você ouve a si mesmo dizendo, isso não pode estar acontecendo. E isso é porque não está. Você está perdido num universo paralelo, numa alucinação de separação e conflito. Anos atrás, disse a mim mesma para não me preocupar com o diabo, porque ele estava em minha mente. E me lembro do que aconteceu em seguida. Simplesmente fiquei ali em pé, parada, pensando que, de fato, esse era o pior lugar em que ele poderia estar. Não me sinto tão consolada pela ideia de que não há diabo por aí.
à espreita no planeta em busca de minha alma. Quanto fico boquiaberta com a ideia de que há uma tendência eternamente presente dentro do meu pensamento de me perceber sem amor e, consequentemente, me fazer infeliz. Então, de onde veio essa tendência? Se Deus é amor e amor somente, e Deus é todo-poderoso, como foi que surgiu uma força oponente? A resposta, metafisicamente, é que na verdade não surgiu. Nada existe além do amor de Deus e as palavras de um curso em milagres. Aquilo que tudo contém não pode ter oponente. O princípio do livre-arbítrio é a razão objetiva para explicar o surgimento de um mundo ilusório, que de fato não existe, mas parece fortemente existir. Podemos pensar o que quiser, no entanto, nossos pensamentos têm poder, independentemente do que pensamos, pois nosso poder criativo vem de Deus. A lei de causa e efeito garante que experimentaremos o resultado daquilo que escolhemos pensar. Quando pensamos com amor, estamos criando junto com Deus, e desse modo criando mais amor. No entanto, quando não pensamos com amor, fabricamos medo. Isso significa que temos mentes divididas. Uma parte nossa habita a luz, eternamente uma com o amor de Deus. Porém, outra parte de nós, a parte que está mais frequentemente alinhada ao mundo mortal, habita a escuridão, e esse é o self sombrio. Deus não vê a sombra, pois não sendo amor, ela de fato não existe. No entanto, sendo todo amor, Ele registrou nosso sofrimento quando caímos na escuridão e nos proveu uma cura instantânea. Naquele momento, Ele criou uma alternativa amorosa para a nossa insanidade imposta e nosso medo. Essa alternativa é como um embaixador que reside conosco no mundo da escuridão, sempre disponível para nos conduzir de volta à luz se o pedirmos. Esse embaixador tem muitos nomes, desde ajustador do pensamento até Espírito Santo. Para nosso propósito aqui, o chamaremos de iluminador. Em um curso em milagres, é dito que não somos perfeitos, ou não teríamos nascido, mas é nossa missão nos tornarmos perfeitos aqui. É nossa missão transcender a sombra e nos tornarmos nosso verdadeiro self. O iluminador age como uma ponte entre o self sombrio e nossa luz. Ele foi autorizado por Deus a usar todas as forças do céu e da terra para nos guiar para além da escuridão e de volta à luz. E o faz em primeiro lugar nos lembrando de que a escuridão não é real. Quando estamos perdidos na escuridão, nosso maior poder está no chamado do iluminador, cuja tarefa é separar a verdade da ilusão. Fazemos isso por meio da prece e pela nossa disposição. Estou disposto a ver essa situação de maneira diferente. É uma frase que dá ao iluminador a permissão para entrar em nosso sistema de raciocínio e nos conduzir da insanidade de volta à verdade. Alguns anos atrás, fui visitar uma amiga que já estava com várias amigas em casa quando cheguei. Uma mulher no grupo tinha um jeito muito afetado de falar, de um modo tão intenso que toda vez que ela falava eu tinha a sensação de que alguém esfregava as unhas num quadro negro. É claro que minha mente estava disparada em um julgamento, já que eu não conseguia entender como alguém podia ser tão afetado no jeito de falar. Como alguém que busca o caminho, eu sabia que o problema não estava com a mulher, mas dentro de mim mesma. Era minha falta de compaixão. Fiz uma prece em silêncio e expressei minha vontade de vê-la de modo diferente. Quase instantaneamente, ou assim que me pareceu, outra mulher na sala disse para aquela que eu estava julgando tão vorazmente: "Soube que seu pai foi solto da prisão, é verdade?" Enquanto ouvi, observei o desenrolar da história. Embora não me lembre dos detalhes específicos, recordo que aquela mulher ficou presa em cativeiro pelo próprio pai durante toda a infância no porão de casa. Ela acabou sendo resgatada e o pai foi para a prisão por muitos anos. Ao ouvir o sofrimento dessa mulher, percebi por que ela falava daquele jeito. Literalmente, não tiveram um modelo saudável enquanto crescia. Nem sabia como falar naturalmente. E estava fazendo o melhor para montar o que considerava uma personalidade normal. Os mesmos maneirismos que haviam brotado em mim 5 minutos antes, como julgamento, agora faziam surgir em mim uma profunda admiração e compaixão. Ela não havia mudado, mas eu sim. Ao rezar, chamei a luz. O iluminador entrou no mundo da escuridão e me tirou do self sombrio, julgador, ao me dar uma informação que substituiria meus pensamentos de medo por pensamentos de amor. E onde nesta vida havia obtido minha tendência para julgar com tanta aspereza? Partindo de uma perspectiva metafísica, não nasci com isso. Não nascemos no pecado original, nem no erro, mas na pura inocência.
Aparentemente, tenho uma memória do momento de meu nascimento muito poderosa. Não tenho como saber se é mesmo verdade, mas sempre tive essa lembrança. Lembro de ver a luminária que fica pendurada em cima da mesa cirúrgica, o que aumenta a minha sensação de que é verdade. Segundo essa lembrança, vim ao mundo com uma quantidade infinita de amor para dar, além de qualquer coisa que me permitisse sentir desde então. Mas isso foi em 1952, quando os médicos ainda achavam que deviam dar um tapa nos recém-nascidos para que respirassem. Então, no momento em que senti esse amor extraordinário saindo de mim em direção a todas as coisas vivas, naquele exato momento senti que fui estapeada. O médico a quem eu já amava me bateu. Recordo de ter ficado absolutamente confusa, magoada e traumatizada. Por que ele faria isso? Não podia acreditar que aquilo tinha acontecido. A partir daí, minha mente deu um branco. Caí dentro de alguma coisa, seja lá o que for, e foi tudo. Aquela lembrança, ou seja, o que for, fala a questão da possibilidade de termos nascido com a sombra. A resposta é não. Nascemos de um amor perfeito, mas quem quer que sejamos, ou pelo que quer que passemos, algo ou alguém, frequentemente com a melhor das intenções, nos lança no reino da sombra. E a tarefa do resto de nossa vida será sair da escuridão e regressar à luz. Desde aquele momento, como recém-nascida, aquela separação traumática do amor que representou dentro de mim a separação de toda a humanidade do amor que trazemos em nosso âmago, ficaria eternamente tentada a perder o amor de vista. Tendo sido negada ao amor, mesmo que por um instante, agora fico tentada a negar amor aos outros. E o propósito da minha vida, assim como o propósito da vida de todos nós, é lembrar-se do amor interior, recordando sua presença em todas as outras pessoas. A mulher na casa de minha amiga, por mais admirável que fosse, primeiro me tentou ao julgamento, mas eu pedi ajuda e recebi. Assim que tive a vontade de enxergar a luz nela, a minha luz voltou e a sombra se foi.